Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a videira e vós sois os ramos, um fruto abundante vós haveis de dar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. O reino de Deus não vem ostensivamente. Amados irmãos e irmãs presentes aqui na capela da Casa de Nazaré, também você que medita conosco a palavra de Deus todos os dias através do nosso canal no YouTube, nós hoje estamos vivendo esta quinta-feira da 32ª semana do tempo comum e hoje, dia 13 de novembro, nós celebramos essa memória tão bonita desse santo noviço jesuíta, Santo Stanislau Kostka, que contra tudo e contra todos da sua casa escolheu Deus. Escolheu Deus e escolheu não apenas Deus, mas escolheu aceitar o chamado de Deus de empenhar a sua vida, muito breve porque morreu muito novo, mas empenhou a vida inteira em buscar em tudo a maior glória de Deus, como é o lema dos jesuítas, a Companhia de Jesus. Morreu noviço, ou seja, muito novo de idade e também na formação. Não chegou a ser padre, mas amou a Cristo de maneira exemplar. Ele é a imagem de alguém que se deixou iluminar pela palavra de Deus, essa palavra que nós dizemos tantas vezes no Salmo hoje, que essa palavra ilumina, essa palavra ilumina. E nós hoje, iluminados pela luz da palavra de Deus, somos chamados a reconhecer a presença de Jesus vivo no nosso meio. Bendito seja Deus por essas leituras, justamente na quinta-feira, que da devoção diária da vida do católico é sempre um dia voltado para a Eucaristia. Já falei isso outras vezes, mas catequese nunca é demais. Antigamente se falava mais, hoje com tanta modernidade vão deixando de falar as coisas boas que ajudam a nossa fé e vão enchendo às vezes com tanta coisa que não acrescenta em nada na nossa vida cristã. Desde muito tempo, cada dia da semana nós dedicamos a uma devoção especial. Segunda-feira, as almas do purgatório. Terça-feira, o nosso grande amigo, o nosso anjo da guarda, né? Quarta-feira, o glorioso patriarca São José. Quinta-feira, o dia da Santíssima Eucaristia. A sexta-feira, a paixão de Cristo e o seu Sagrado Coração. O sábado, sempre um dia mariano, dedicado em especial à Virgem Maria.
e o domingo, o dia dos dias, o dia do Senhor, o dia da ressurreição. E hoje, nessa quinta-feira, recordando e adorando de maneira especial o mistério da Eucaristia, nós ouvimos na primeira leitura, no Salmo e no Evangelho, os sinais vivos da presença de Cristo. A palavra que ilumina é o próprio Cristo Jesus. Diz o Concílio Vaticano II que quando se leem as Escrituras na liturgia, é o próprio Jesus quem fala com o seu povo. Não é a Lília que proclama a leitura. A Lília empresta a voz dela para o próprio Cristo. Por isso os que proclamam a leitura devem fazê-lo da melhor maneira possível, porque o desejo de Cristo é que a sua palavra, viva e eficaz, chegue até o ouvido e o coração das pessoas. E essa palavra que nos ilumina, nos diz hoje que o reino de Deus não vem ostensivamente. Orígenes, um escritor do começo da igreja, ele dizia: Jesus é o reino de Deus em pessoa. Ou seja, quando Jesus diz: o reino de Deus está entre vós, ele faz como que um eco daquilo que nós dizemos em cada Santa Missa: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Isso não é apenas uma resposta da liturgia, isso é uma profissão de fé, porque o próprio Jesus disse: o reino de Deus está entre vós. Orígenes nos ensinou que o reino de Deus em pessoa é Jesus. No mistério da Santa Eucaristia, Jesus está vivo e realmente presente no meio de nós, e de uma maneira sem ostentação nenhuma. Tão humilde é Jesus vivo na Eucaristia, que para que o povo possa vê-lo, nós precisamos usar um instrumento litúrgico chamado ostensório, porque o sacramento não se ostenta, mas é preciso que a gente ostente ele para que o povo veja. Tão humilde é Cristo Jesus que o Santíssimo Sacramento da sua presença viva e real entre nós, a Eucaristia, é de todos o sacramento mais simples. Já o grande São João Paulo II dizia que debaixo da fraqueza, que debaixo da humildade, da matéria, do pão e do vinho, ali está o Deus vivo e verdadeiro. Se nós olhamos para a Eucaristia sem o olhar da fé, sem a iluminação da palavra de Deus, a gente olha e diz: a casquinha de pão é um bocadinho de vinho, uma casquinha de pão tão frágil que uma criança recém-nascida se põe na mão e aperta, esmigalha. A presença de Deus que vem a nós todos os dias em cada Santa Missa e permanece conosco todos os dias até o fim dos tempos do sacrário, é uma presença viva, mas que não é ostensiva, é humilde. E ao comungarmos, ao celebrarmos e adorarmos um Cristo tão vivo, tão soberano e ao mesmo tempo tão humilde, nós precisamos também pedir a Deus essa graça, que a nossa vida não seja uma vida marcada pela ostentação, mas que seja uma vida também marcada por essa humildade do próprio Filho de Deus. É Ele a sabedoria com S maiúsculo. Reparem bem, no livrinho de vocês, a leitura do livro da sabedoria nos traz a palavra sabedoria tantas vezes, e em nenhuma delas a sabedoria vem escrita com letra minúscula, porque a sabedoria, nos ensina o apóstolo São Paulo, é Cristo. É Ele a sabedoria, é Cristo Jesus. Quando ele dirá: os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, nós porém pregamos Cristo e Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para nós que cremos é Ele, o crucificado e ressuscitado, é Ele poder e sabedoria de Deus. Palavras do apóstolo São Paulo. Ou seja, nós que buscamos a sabedoria,
Não estamos buscando um nirvana, não estamos procurando uma matéria de faculdade, nós estamos procurando aquele que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Procuramos Jesus. E dirá também a Sagrada Escritura: quem madruga pela sabedoria vai encontrá-la sentada à sua porta, à sua espera. Olha que palavra forte. Quem madruga, quem desperta, quem anseia, quem deseja por Cristo, vai encontrar Cristo sentado na sua porta, logo pela manhã, porque é Ele quem te deseja por primeiro. É Ele quem te procura. É Ele que desceu dos céus como bom pastor para vir ao encontro das ovelhas perdidas. É Ele que vem, é Ele que desce dos céus em cada missa, justamente para estar no nosso meio, vivo e presente no meio de nós, sem ostentação, na humildade do sinal do vinho e do pão, que pela graça do Espírito Santo, depois da consagração, já não é mais pão, já não é mais vinho, é o corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A grande pergunta é: diante de um Deus que é soberanamente humilde, a minha vida se conforma com a humildade de Deus ou eu procuro estar em evidência? Esse Deus que é Jesus, a sabedoria encarnada por obra do Espírito Santo no ventre imaculado de Maria, esse Cristo Jesus que vem à minha procura e deseja estar comigo, diante desse Jesus, eu também desejo estar com Ele. Quantas vezes que a gente foge da presença de Cristo? Quantas vezes que a gente troca o banquete da Eucaristia, troca a visita do Santíssimo por qualquer outra coisa? E já São Bernardo nos ensina: tudo aquilo que não é Deus é menor do que Deus. Sempre que a gente troca a Eucaristia por qualquer outra coisa, nós estamos trocando ouro por latão. Nem falei prata. Trocar a Eucaristia por qualquer outra coisa é trocar ouro por latão. Quem de nós seria tão sem juízo de fazer assim? Mas infelizmente há. Diz Jesus: antes de eu me manifestar com a minha glória, como um relâmpago que todo mundo vê, eu vou sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Jesus não dizia isso apenas naquela época por causa do Calvário, da cruz, mas falando também do sofrimento que nosso Senhor continuaria recebendo pelo abuso, pelo sacrilégio, pela indiferença, pelo abandono na Eucaristia. Vejam a humildade de Deus. Para estar perto de nós, se faz Eucaristia na missa e permanece a Eucaristia no sacrário. Quanto desdém, quanta ofensa, quanta blasfêmia, quanta rejeição Jesus na Eucaristia sofre. Será que nós estamos na escola de Santo Stanislau, que abraçou Cristo nessa vida e está com Ele na eternidade? Ou será que a carapuça nos serve hoje para esse bando de gente sem juízo que rejeitará Cristo? Deus nos livre disso, é terrível, né? E por isso hoje nós pedimos por intercessão de Nossa Senhora, ela que é a sede da sabedoria, ela que é mulher eucarística, que ela juntamente com Santo Stanislau intercedam por nós, para que nós tenhamos desejo de Jesus, para que nós reconheçamos a presença viva e real dele na Eucaristia, no nosso meio, e que a gente pare de ficar andando feito barata tonta, procurando coisa que não agrada a Deus e que nem leva para o céu. O lugar do católico é aqui, todo santo dia. Uma vez eu perguntei para uma criança lá em Lins, eu não me esqueço dessa frase, e passei vergonha, porque estava lá nutricionista falando da alimentação balanceada, e ela falando das comidas que tinha que comer e tarará e piriri,
E de repente ela pergunta: qual que é a refeição mais importante do dia? E uma das crianças da catequese levantou a mão e disse: a refeição mais importante do dia é a missa. Ainda bem que a nutricionista era muito católica e disse: tá certo. E de fato, que a gente tenha a sabedoria, a inocência, a iluminação que Deus deu a essa criança, de reconhecer que a refeição mais importante do dia é aquela que o próprio Deus preparou para nós no banquete eucarístico que a Mãe Igreja nos oferece. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, realmente presente neste Santíssimo Sacramento. Tu és a chama viva na nossa esperança. Senhor Jesus, vive presente em nós e em nossos irmãos. Tu és a chama viva na nossa esperança. Nosso Salvador, Deus conosco, fiel e cheio de misericórdia. Tu és a chama viva na nossa esperança. Pão vivo e remédio da imortalidade que nos dá a vida eterna. Tu és a chama viva na nossa esperança. Médico celeste que se inclina sobre a nossa miséria. Tu és a chama viva na nossa esperança. Se o pecado nos oprime, abre-nos a esperança, ó Senhor. Se o ódio nos fecha o coração, abre-nos a esperança, ó Senhor. Se o medo nos impede de seguir em frente, abre-nos a esperança, ó Senhor. Se a dor nos visita, abre-nos a esperança, ó Senhor. Se a indiferença nos aflige, abre-nos a esperança, ó Senhor. Se a morte nos aniquila, abre-nos a esperança, ó Senhor. Na hora da provação, do julgamento e da perda, dai-nos a esperança, ó Senhor. Na tentação e na fragilidade, dai-nos a esperança, ó Senhor. No combate contra o mal e o pecado, dai-nos a esperança, ó Senhor. Nos momentos de tristeza e nas lutas de cada dia, dai-nos a esperança, ó Senhor. Na busca do verdadeiro bem e da verdadeira alegria, dai-nos a esperança, ó Senhor. Na decisão de permanecer em Ti e na Tua amizade, dai-nos a esperança, ó Senhor.